nós vamos agora procurar, com todas as forças da nossa alma, esquecer os problemas que a vida nos oferece. Vamos conciliar conosco mesmo. E vamos também sentir a necessidade dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. Que numa confraternização da mais pura que pudermos imaginar, nós podemos colaborar com os mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo, que estão aí para trabalhar, para nos ajudar, para nos fortalecer. Então, eu vou pedir para o nosso irmão fazer a prece inicial. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, vamos elevando nossos pensamentos em paz, amor e reconforto. Que todos nós aqui hoje podemos ser abençoados por Deus, com sua sabedoria, com seus ensinamentos. Que esta casa, mais uma vez, sirva de consolo para os irmãos que aqui vêm em busca de auxílio. E que todos nós possamos doar um pouco de nós em favor daqueles que precisam. Que Deus sempre nos ilumine e nos ampare. Graças a Deus. Kardec pergunta para os espíritos: se os espíritos influenciam na nossa vida? Resposta: muito mais do que supondes, eles vos dirigis. E por falar em comunicação com o plano espiritual, nós nos perguntamos como é que isto acontece? De que forma que os espíritos se comunicam? Lembrando Paulo, o grande apóstolo dos gentios, nós lembramos que ele também fala a respeito da mediunidade, dos dons espirituais. Ele diz assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes. Aqueles que têm o dom da palavra, que fale. Aqueles que têm o dom da vidência, que anuncie. Aqueles que têm o dom da psicografia, que escreva. Aqueles que têm o dom da pictografia, que também exerça. Enfim, se perde no infinito, mas que seja tudo feito por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que parar e pensar de que forma que se processa esta comunicação. Gente, em primeiro lugar, é preciso que haja afinidade fluídica. O que é afinidade fluídica? É aonde o espírito se comunica, é pela energia que cada criatura tem. Todos têm essa energia. É a parte fluídica. Se não há afinidade, não há comunicação. Mas tem espíritos do mal que eles procuram, se eles não conseguem chegar, eles procuram alguém que faça o trabalho por eles. Então, eles prometem até determinadas coisas. Mas isso não é de graça. Quando um espírito chega a fazer essas propostas, é porque eles já foram vítimas no passado dessa criatura que eles estão querendo influenciar, chegar perto para tirá-lo do bom caminho. Por isso, na prece do Pai Nosso, nós vemos que o próprio Jesus, que fez a mais linda prece, ele fala: livra-nos do mal. Por quê? Porque justamente ele já sabia desta influência. Então, é preciso que nós prestemos atenção. Aonde é que está o nosso pensamento? Os espíritos também se comunicam através dos sonhos. Porque quando dormimos, a nossa alma ela sai do corpo e comunica-se com espíritos que procuram até nos ajudar e influenciar para o bem. Por exemplo, conta o irmão Humberto de Campos, que é o irmão X, que um grande comerciante que inadvertidamente só pensava em dinheiro. Ele mexia com a agricultura. Então, ele estava sondando que horas que ele tinha que comprar mais arroz, mais feijão, e estocar mais, para que quando começasse a aumentar,
ele pudesse então vender o estoque, e fazia contas, quanto que ele ia ganhar, quanto dava para guardar. A vida dele era assim. Ele tinha 50 e poucos anos. E certa noite, ele viu o espírito do seu pai que dizia para ele: você precisa trabalhar para o bem, desprender-se um pouco das coisas materiais. Ele acordou muito impressionado, porque foi o que ele conseguiu captar. Ele não conseguiu mais nada. E ele então comentou da esposa que ele estava muito impressionado com tudo isso que o pai lhe havia dito. Então, a esposa também falou a ele: você deveria prestar mais atenção. Se ele pede para você desprender um pouco das coisas materiais, e ele então falou: não acredito nessas balelas. Não deixou nem ela terminar a frase. E naquela noite, o pai no mundo espiritual, sentindo que ele não era bem aceito, não é? Assim pelo filho, ele procurou influenciar a nora. Aí foi a vez da nora ver o sogro claramente, e ele pediu que influenciasse o filho, para que o filho desprendesse um pouco das coisas materiais. E quando ela acorda, impressionada, porque a visão foi tão clara, ela resolve conversar com ele. E diz: olha, primeiro foi você, agora a visão é muito clara. E se nós procurássemos uma casa espírita para ver o que é que realmente ele quer de nós? Eu entendi que ele disse que você precisa desprender um pouco das coisas materiais. Aquele homem entrou num estado assim, enlouquecedor. Bastou que eu falasse alguma coisa para você, influenciada, começar agora a sempre falar no meu pai. Isso é bobagem, isso não existe. E continuou procurando as cotações do arroz, do feijão. A agricultura ia muito bem. Ele já fazia planos de tantos sacos de arroz que estava ali armazenado. Ele fazia no dólar, ele fazia no cruzeiro, que naquele tempo era cruzeiro. Então, ele estava enlouquecido, procurando de fato, não é? Como que ele ia resolver tudo isso? Novamente, essa mulher, que é a esposa dele, vem a sonhar com o sogro. E desta vez foi muito clara, porque ele dizia: fale para ele doar algo para as crianças que estão necessitadas. E ela comenta, novamente ele dispara na raiva, no ódio, e nisto batem na porta. Ele vai atender. É uma senhora que trazia uma criança pela mão. E ela disse: olha, eu tomo conta de 10 crianças. É difícil a alimentação, são órfãos. Você não poderia me dar um pouco de arroz e feijão? Ele falou: só se você pagar. E eu já quero o lucro da semana que vem. Eu não quero dessa semana. Então, a mulher saiu, abençoando-o, mas não podia fazer nada. Seguiu a vida. Então, a esposa ficou impressionada. Disse: não é um aviso? Para que você desse pelo menos um saco de arroz e feijão. Olha que você tem muito armazenado, não te custava muito. Ele novamente se irrita demais com aquilo. Então, ele vai procurar comprar mais, agora até aqui no estado de São Paulo, que estava oferecendo mais barato. Ela procura uma casa espírita, não aguentava mais a pressão. E lá na casa espírita ela recebe um comunicado de um médium que escreveu uma carta. E nessa carta ele coloca que a necessidade era muito urgente. Ele estava aflito, porque o filho estava perdendo tempo, armazenando arroz, armazenando feijão, e que tinha que doar. Aparece uma freira, que vem pedir para ele agora uma coisa que jamais ele poderia dar. Ele tinha muitas propriedades. Agora ela pedia uma casa, ou pedia um terreno, que ela queria construir um orfanato. Ele então diz: agora virou petitório aqui na minha porta. É melhor vocês saírem, e já passa para todo mundo que eu não sou dado a dar coisas
para as pessoas que não querem trabalhar. E aí, não passou muito tempo, ele sentiu uma forte dor no peito e caiu. Restou na casa dele o velório. Estava tudo ali, e o espírito dele no plano espiritual não conseguia ver nem ouvir o pobre daquele pai que estava ali aflito, querendo ajudar. E ele, atrapalhado, sentia dor ainda, pensava que tinha que correr no armazém, pensava que tinha que vender tudo para ganhar muito dinheiro. E assim pensando, aparecem uns espíritos zombeteiros que o leva lá para baixo. E o pobre daquele pai não pôde fazer nada. Então, nós começamos a imaginar, no plano espiritual, quanto que um pai, uma mãe, um ente querido, sofre em ver os filhos voltando só para as coisas materiais, voltando também só para as coisas do mundo, seguindo um caminho que nem sempre dá resultado bom. Nós, espíritas, não queremos pregar, gente, vamos dizer, o pessimismo, de jeito nenhum. Mas nos preocupa também quando o nosso coração vai voltando muito para as coisas materiais. As pessoas entram num estágio de obsessão que ficam procurando forma de ganhar dinheiro ilicitamente, às vezes dentro do próprio país, e vão adquirindo karmas muito difíceis de suportar futuramente. Porque pergunta-se, como é que Deus governa todo esse universo? Ele governa através das leis morais. Essas leis em todo esse universo são as mesmas. A única coisa que muda é a parte física, as leis físicas. Porque cada planeta tem a sua composição física. Isso muda, mas a lei moral é para todos. Quem com ferro fere, com ferro vai ser ferido. E tudo isso nós podemos lembrar aqui, em 1848, em Desville, quando duas crianças, vamos dizer assim, não é? Era a Margarete e a Kate Fox, começou a ouvir ruídos. Eles foram morar naquela casa há pouco tempo. Eram ruídos, eram batidas. E as duas prestavam atenção e aquilo aumentava cada vez mais. Como é que os espíritos se comunicam? Também através de efeitos físicos, porque isto é um efeito físico. Então, batidas, chamava a atenção das duas. Elas resolveram criar um código. Tantas batidas queria dizer uma letra. Tantas batidas, outra letra. E aí formaram palavras. E as duas, ainda por serem crianças, chamou a atenção dos pais. Foi contar para os pais. Porque eles eram crentes, né? Eles eram, acho que do presbiteriano, era a religião de Lutero. Então, aquilo começou a impressionar muito, porque dava a impressão que as batidas eram inteligentes. E logo começou a obedecer aquele código que as duas irmãs tinham inventado. E qual não é a surpresa? Quando aparece escrito que aquele homem era um viajante, um caixeiro viajante. E que ele, vendendo as suas mercadorias, voltou naquela casa para uma cobrança. Mas os moradores da casa, não querendo pagar, o matou, enterrou o corpo lá no porão. E aquele espírito estava atormentado. E nos chama a atenção, porque não era um espírito iluminado, não era um gênio de sabedoria, não, era um espírito que trazia revolta, um espírito que pensava em vingança, um espírito que queria desabafar, contar que fora assassinado, e sentia injustiçado, porque afinal ele trabalhava, ele tinha direito de receber o dinheiro,
Mas, infelizmente, por causa do apego das coisas materiais, nós não gostamos de pagar dívidas. Nós gostamos de armazenar o dinheiro. Mas quando a gente tem que abrir a bolsa e pagar, nossa, dá até depressão em determinadas pessoas. Então, esse caixeiro viajante, né, comunica e conta tudo isso. E é lógico que foram pesquisar a autoridade da época e descobriu que realmente havia um corpo que já estava, os ossos em decomposição, havia terminado a decomposição, estavam os ossos, mas era de um ser humano, de um homem. Então, estava ali a prova da imortalidade da alma. A família foi para Nova York, mas restou o quê? A verdade, que em pouco tempo todos comentavam. Todos. Isso foi parar até nas autoridades da época, em que começaram também a pesquisar. Mas isso tudo foi permitido pelo plano espiritual, porque estava chegando a época da codificação. Estava chegando a época de Allan Kardec, afinal, codificar a doutrina espírita. E se não fosse a grande missão de Allan Kardec, o que seria desses fenômenos que desde o começo da humanidade nós encontramos? São casas mal assombradas, são até hoje pessoas escutam ruídos, têm visões, não é? Então hoje se explica, hoje sabemos exatamente o que é, mas antigamente não. Então chamou a atenção e logo na França também começaram a brincadeira dos copos. E essa brincadeira do copo é verdadeira. Você cria o código e põe as mãos assim, pela energia que sai das mãos, o copo anda, conversa. Só que não é nada seguro, porque um espírito de luz, um espírito sério, não vai entrar em brincadeiras. Inclusive num ambiente totalmente despreparado, que não ora. Um ambiente em que as pessoas que estão fazendo esse tipo de brincadeira não levam nada a sério também. Então são entidades que nós chamamos até de zombeteiros. Nós não podemos acreditar. E acontece, gente, que nessas comunicações que eu estava dizendo no começo da minha fala, eu começo a lembrar das comunicações iluminadas, por exemplo, de Uberaba. Quem conheceu Uberaba, é impossível silenciar de tantos fenômenos que existiu. E lembro também, para mostrar para todos a finalidade da mediunidade, de um caso que Humberto de Campos escreveu através das mãos iluminadas de Chico Xavier, que dizia o seguinte: num trabalho mediúnico, incorporava ali um mentor. E esse homem passou um tempo sem vir ao grupo. E ele veio todo cheio de esperança. Ele tinha muito para contar. Então ele pede licença ao irmão, ao espírito que estava incorporado, e começa a contar. Eu me afastei por 60 dias, porque eu fiz um turnê pela Europa. Cheguei até nos Estados Unidos. Eu vi fenômenos mediúnicos. E dizia para o irmão: meu irmão, eu vi espíritos materializados. Eu vi numa sessão escrita direta. Eu também vi espíritos que incorporaram e chegaram até a escrever com letras que parecia que saía do ar porque não tinha lápis, era com as mãos. Eu vi isso, eu vi aquilo. E aí ele fez uma pausa, porque o silêncio era total. E o espírito disse: então, meu irmão, agora está na hora de nós atendermos os sofredores. Mas ainda ele disse: 1 minuto, por favor. Eu quero falar para o senhor das comunicações inteligentes, das batidas nas mesas. Olha, ele passou ali 40 minutos descrevendo
toda a situação da comunicação. Vi curas, vi espíritos com mãos, só a mão materializada. Então, quando terminou toda aquela descrição, o espírito ali disse a ele: agora eu convido o senhor a me ajudar. Faça uma prece em voz alta para que eu possa atuar. Tem muito espírito sofredor aqui. Então, enquanto eu vou trabalhar com esses sofredores, eu espero que você faça uma prece. Aí ele embasbacou. Ele disse: mas eu nunca fiz uma prece assim em voz alta. O senhor talvez esteja me pedindo demais. E ele disse, o espírito: já que você não consegue fazer a prece, então levanta, vem comigo. Vamos aplicar o passe nos encarnados. E ele falou: embora eu tenha fé, mas eu nunca apliquei um passe. Aí aquele espírito disse: o que adianta, meu irmão, nós sermos assim testemunhas de toda a imortalidade da alma? O que adianta nós afirmarmos a imortalidade? O que adianta nós discorrermos tudo que você falou? Para mim não é novidade. Esqueceu que eu vivo aqui no plano espiritual? Agora, de tudo isso, cadê a sua fé? Aonde está a tua fé? Que você tanto falou que agora você tinha fé. Então, que sirva de exemplo para nós todos. Porque, afinal, nós estamos em pleno século XXI. Nós vemos médiuns hoje se comunicando, espíritos até de luz, falando conosco com tanto carinho, mostrando para nós um caminho cheio de luz. Se percorrermos lá na frente, sem dúvida nós seremos vitoriosos. Nós vemos as escritas que parece que multiplica nas casas espíritas, consolando, ajudando, levantando pessoas que estão praticamente derrotadas perante a vida. O que adianta se nós não dispormos ao trabalho? Jesus tem pressa. Há muita gente sofrendo, há muita gente. Nós não podemos, na casa espírita, ficar escolhendo esse ou aquele. É quem chega tem que ser acolhido. Imagine uma senhora com 8 filhos. Nos traz uma menina dizendo que ela estava sendo perseguida por um mau espírito. E olhando, nós respondemos mediunicamente: não, a sua filha precisa urgente do neurologista, ou então até de um psiquiatra. Ela disse: não, é um espírito. Digo: não, filha, nós vamos aplicar o passe, convidamos-as para a desobsessão, mas é preciso a medicina agir, porque a matéria de alguma forma está enferma. Passou os meses e ela teve que aceitar que realmente a filha tinha algo mais e foi diagnosticada a esquizofrenia. Passa-se mais algum tempo, o esposo, não aguentando a aprovação, prefere ir embora, deixando-a com todos aqueles filhos. O filho mais velho, que trabalha um pouco longe aqui da nossa região, vinha vindo quando algumas criaturas cismaram com ele e resolveram bater nele. Bateu tanto, que ele ficou com problema psicológico e muito medo, teve que parar de trabalhar. Como se isso não bastasse, ela foi atropelada e precisou pôr uns pinos na perna. Agora, como não bastasse, ela se queimou ainda. Fazendo a comida, espirrou no rosto. E agora ela precisa tirar os pinos da perna. Bate nas nossas portas. O que adianta nós conhecermos toda a coleção do Allan Kardec, termos lido livros magníficos de Chico Xavier? O que adianta se nós não abraçarmos a dor e ver aonde é que nós possamos ser útil? Isso não resolve. Há poucos dias atrás, eu ouvi de um espírito: vai continuar as visitas nos lares. Aí eu comecei a entender
que poderia realmente começar a fazer um trabalho já diferente e aumentando a possibilidade de todos aqueles que querem se doar na caridade. Porque o médio de Jesus é aquele que trabalha na caridade. E se nós somos realmente kardecistas, lembrem, fora da caridade não há salvação. Por isso, vamos fazer um retrospecto, lembrando agora de nosso Senhor, o grande mensageiro de Deus na Terra, o governador do nosso planeta, pensando o quanto ele sofreu baixando o padrão vibratório até encarnar aqui, para poder caminhar com os homens, para poder mostrar a luz, para falar da onde nós viemos, o que esse Criador espera de nós. As parábolas, todas as lições que ele aplicou, para que nós entendêssemos que somos filhos de Deus, e que em nós está uma centelha divina, que nos impulsiona a buscar a evolução. Então, Jesus, nós te agradecemos, porque desde o início sentimos a tua presença divina. A Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, concluindo: honra o teu próximo, ama teu próximo como a si mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Primeira revelação. Mas tivemos, Senhor, da segunda revelação, quis o plano mais alto da vida, a tua autoridade, que ficasse no centro das revelações, porque a tua luz jorra sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Nessa segunda revelação. E na terceira, Senhor, nós tivemos quando Kardec anuncia o amor ao próximo através do trabalho, externando a caridade. Jesus, nós te agradecemos por todos os grandes espíritos, verdadeiros servos que encarnaram na terra, como Francisco de Assis. Senhor Jesus, outros baluartes como o Dr. Bezerra de Menezes, como a Madre Teresa de Calcutá, como a Irmã Dulce na Bahia, como Chico, extrapolou a missão para todo esse planeta. Agora, Senhor, abençoa este pouso de amor, que todos possam te sentir na alma, Senhor, que todos ao entrar nesta casa percebam a tua presença, proporcionando a cura da criança ao velho, propiciando luz para aqueles que têm as mentes em treva. Nós te pedimos, Jesus, pelos médiuns, pelos trabalhadores desta casa. Assim, nós queremos dizer: abençoa-nos, abençoando aqueles que tanto amamos, e que possamos, uníssono, dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. E lembrando Paulo de Tarso, quando numa exaltação ele diz: Senhor, ó Mestre, mesmo que meus pés sangrem na caminhada, nós queremos repetir com ele: Jesus, a tua graça nos basta, sê conosco agora e sempre, que assim seja.